Momento de apresentação inicial. Então, boa noite, boa tarde a todas as pessoas presentes. Imagino que tem alguns fusos horários aqui diferentes, então é importante a gente fazer esse primeiro contato, destacando isso. É uma alegria iniciarmos mais uma conferência GEICS. E como hoje provavelmente nós temos várias pessoas que estão conosco pela primeira vez, eu já começo falando um pouco sobre o nosso grupo, o GEICS. O GEICS é um grupo de estudos interdisciplinares em ciências sociais, daí o nome, GEICS. Ele nasce entre um grupo de estudantes do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, em Portugal. A quem não conhece um pouco da localização, nós ficamos bem ao norte de Portugal. E hoje, o nosso grupo ele está vinculado ao SIX Nova. Enquanto grupo, nosso objetivo é criar um ambiente de debate e interlocução entre estudantes, investigadores e intelectuais sobre diversas temáticas contemporâneas, né? A ideia é discutir temas associados às ciências sociais por meio de conferências ou de rodas de diálogo. E assim, a ideia é realmente fomentar conhecimento, interação e potencial criativo dos e das participantes. Bom, dito isso, eu acho que é importante a gente já pontuar um pouco do cenário e daquilo que nós vamos falar hoje à noite, né? Ao redor do mundo, nós vivemos um momento de avanços no que toca à legislação. Em vários países, há o direito de união e adoção de crianças por pessoas da mesma orientação sexual, como também a garantia do direito de autodeterminação sexual. Isso tudo já é uma realidade. Porém, essa mesma realidade ela está inserida em um cenário preenchido por discriminações, por alarmantes estatísticas, né, de crimes de ódio motivados por discriminação tanto em relação à orientação sexual, como em relação à identidade de gênero e em relação a outras tantas questões. Bom, diante desse nosso ponto inicial, hoje nós temos a honra de ter conosco a professora Cecília Santos, que vai estar nesse momento de discussão das questões relacionadas à violência e direitos humanos das mulheres, mobilizações, interseccionalidades e epistemologias do Sul. Falando de forma muito sutil, porque o currículo é grandioso, é muito cheio de pontos bem relevantes. Então, eu gostava só de destacar alguns pontos. Professora, por favor, se quiser complementar depois, e já peço desculpas se eu me equivocar com algum ponto. A professora doutora Cecília McDowell Santos é doutorada em Sociologia pela Universidade da Califórnia, a UC Berkeley. É mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, é investigadora do Centro de Estudos Sociais, o SES, da Universidade de Coimbra, e é professora catedrática do Departamento de Sociologia da Universidade de São Francisco, na Califórnia. Os seus atuais interesses de investigação centram-se em dois temas: os discursos e as práticas sobre violência contra mulheres e a mobilização dos direitos humanos em escalas local, nacional e transnacional. Desde já, eu quero agradecer em nome do GEICS a disponibilidade da professora. Eu sei que nós já falamos anteriormente, mas é importante nós destacarmos o quão honrado nós estamos com a sua presença. E nós faremos, então, da seguinte maneira. Nós temos um momento inicial, uma exposição inicial de 30 a 40 minutos, e, na sequência, nós abrimos para perguntas, para intervenções, debates. Já como disclaimer, nós gostávamos de destacar que todas as pessoas que participam dessa reunião, elas concordaram de forma espontânea em ceder o direito de imagem, a transmissão e a retransmissão dessa conferência. E, por fim, caso os colegas, ao longo da exposição inicial, já queiram destacar alguma indagação ou fazer alguma colocação, estejam à vontade para colocar no chat. Após essa fala inicial, nós já podemos organizar o debate logo a seguir. Então, sendo assim, professora Cecília, por favor, esteja à vontade.
Então, posso começar, não é, Rafaela? Bem, estão me ouvindo bem? Porque o meu microfone agora não está não está funcionando, mas dá para ouvir? Sim, sim. Ótimo. Bem, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Eu estou em São Francisco, então para mim ainda é bom dia. Eu queria agradecer ao convite, é um grande prazer fazer essa apresentação, participar dos seminários do grupo de estudos interdisciplinares, né, da Universidade do Minho, que eu não conhecia, é um prazer conhecer todos vocês, e é, eu o título da minha apresentação, Violências e Direitos Humanos das Mulheres, Mobilizações Interseccionalidades e Epistemologias do Sul. Esse é o título, não é, que eu enviei, mas eu vou me centrar, por causa do tempo, acho que não vai dar tempo de falar tanto da interseccionalidade e das epistemologias do Sul, então eu vou me concentrar mais na abordagem da interseccionalidade e também nas interseccionalidades do que eu vou apresentar. Então, essa apresentação ela é baseada em uma pesquisa que eu realizei, que eu tenho realizado, sobre o que eu chamo de ativismo jurídico transnacional e os direitos humanos das mulheres no Brasil e perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. É um sistema que é composto de uma comissão de direitos humanos e de um tribunal, ao contrário da Europa, não é, que tem o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. No sistema interamericano nós temos dois órgãos principais, que é a comissão e a corte. O meu trabalho de pesquisa é sobre os casos enviados à Comissão Interamericana contra o Estado do Brasil e casos que dizem respeito aos direitos humanos das mulheres. E eu venho realizando pesquisas sobre o sistema interamericano e também já fiz um projeto, já coordenei um projeto em Portugal, no SES, sobre o Tribunal Europeu, não é, do qual resultou um livro que foi publicado pela Medina em 2012, quem tiver interesse, e sobre o sistema interamericano eu já tenho publicado artigos sobre diferentes casos, incluindo alguns casos que têm a ver com a violência contra as mulheres, e eu ainda não publiquei um livro, então agora um livro só baseado nessa pesquisa, não é? Que na verdade é uma agenda de pesquisa. E eu venho modificando, fazendo projetos diferentes a partir dos últimos 15 anos sobre esse tema da mobilização transnacional dos direitos humanos e do que eu estou chamando de ativismo jurídico transnacional. Desculpem aqui meu telefone. Então, nessa pesquisa sobre os direitos humanos das mulheres, e que eu pretendo publicar como um livro agora, centrando só nos direitos humanos das mulheres, eu primeiro pergunto, não é, quais são as minhas perguntas de partida. Eu estou interessada nos saberes sobre direitos humanos das mulheres, os conhecimentos sobre direitos humanos das mulheres mobilizados pelas organizações não governamentais feministas e de direitos humanos no Brasil, e também pelas próprias vítimas ou indivíduos que acionam o sistema interamericano. O que conta como direitos humanos das mulheres? Quais são as categorias sociais, por exemplo, gênero, raça, classe, orientação sexual, que são representadas nessa mobilização do sistema interamericano? A abordagem da interseccionalidade é utilizada e de que maneira? Com base em um modelo aditivo, que adiciona vulnerabilidades, e um modelo liberal individualista, que individualiza violência e discriminação, individualiza, ou seja, não conecta com as estruturas sociais, ou com base num modelo interseccional estrutural. Então, essas são as perguntas iniciais quando eu comecei a fazer essa pesquisa.
O sistema interamericano, como eu mencionei, então, tem uma comissão e uma corte, e os casos que são enviados à comissão, eles podem ser da iniciativa de indivíduos, de vítimas ou de organizações não governamentais. É diferente do sistema europeu, em que somente a vítima pode enviar uma denúncia ao Tribunal Europeu. E a corte, ela recebe os casos da comissão, nem todos os casos são enviados à corte, e também pode receber de um Estado, mas não diretamente das vítimas. Então, como eu estou interessada nos conhecimentos, nos saberes sobre direitos humanos construídos no processo de mobilização, eu focalizo principalmente na comissão. Então, antes de continuar, eu queria explicar alguns conceitos que eu utilizo e também a minha abordagem teórica para como é que eu estou analisando os casos que eu selecionei. Primeiro, o que é que eu chamo de ativismo jurídico transnacional. É uma prática de mobilização do direito, de uso do direito, que pode ser perante os tribunais, mas também fora dos tribunais. É um ativismo que usa o direito e que traduz e produz conhecimentos sobre direitos humanos. Pode incluir variadas práticas de mobilização, como litígio, campanhas para legalização, como no caso do Brasil, a Lei Maria da Penha, que, aliás, o caso Maria da Penha, que eu vou mencionar mais adiante, ele é mobilizado, ele é enviado ao sistema interamericano e depois, na sequência, há uma campanha para uma lei e que acabou se denominando Maria da Penha como uma forma de reparação simbólica. O ativismo jurídico transnacional ele pode ser visto como uma política de leitura dos direitos humanos. O Pendra Bax, jurista indiano, não é, que trabalha no Reino Unido, ele escreve sobre essa política de leitura dos direitos humanos, que é uma política que inclui e exclui sujeitos de direitos e, por consequência, conhecimentos sobre direitos humanos. As organizações não governamentais, elas são tradutoras de ideias sobre direitos humanos entre o local e o global. Então, são atores importantes, e a gente vai ver nos casos aqui que as ONGs elas têm um papel fundamental na mobilização. E então, eu estou interessada em como os conhecimentos sobre direitos humanos eles são reconhecidos, são validados, e como os sujeitos de direitos humanos são ou não visibilizados, reconhecidos. Então, aqui, claro que a prática da mobilização do direito ela vai tornar alguns problemas sociais mais visíveis do que outros. E Bambra e Schillian falam de apresentam uma abordagem que eles chamam de silenciando direitos humanos, que não significa ignorar ou apagar certos termos ou problemas, mas sim dá um significado. Não é necessariamente um apagamento, mas pode haver também um apagamento de certas identidades, por exemplo, de certos sujeitos de direitos que não são reconhecidos pelo direito internacional e pelo direito nacional. Então, essa abordagem, em primeiro lugar, é uma análise crítica do que os autores chamam de um projeto de direitos humanos. Há atores políticos, econômicos, sociais, culturais, que têm um projeto de direitos humanos. Né? As Nações Unidas, por exemplo, o Sistema Interamericano, a OEA, a Organização de Estados Americanos, os governos têm projetos de direitos humanos que podem ser mais ou menos progressistas, mais ou menos abertos ao reconhecimento amplo de diferentes problemas sociais, de diferentes violações de direitos humanos, mas não só violações,
de diferentes existências e de demandas por direitos. O silêncio, então, significa, não, repetindo, não é uma mera ausência, mas acaba incluindo e excluindo certos saberes, práticas e sujeitos de direitos. E isso é importante na minha pesquisa, porque é o que eu estou tentando compreender, o que é silenciado, o que não é silenciado e como. Os principais elementos do conceito de silence in human rights, primeiro, a representação dos direitos humanos. Quais são as vozes incluídas nas demandas e nas representações, nas leis também? As instituições, como é que elas respondem, como é que elas lidam com as demandas. Isso a gente pode observar num processo de construção de conhecimentos e de políticas e de leis, e tanto nos tribunais, como no Congresso, como em outros espaços institucionais. Então, todos esses espaços são campos de construção de conhecimento, de saberes e de políticas de direitos humanos. Por último, a pesquisa engajada é parte dessa proposta, em que nós que pesquisamos ou que fazemos projetos de direitos humanos, não só professores, estudantes e quem atua nas instituições de defesa de direitos humanos, até as ONGs também. Nós temos uma ética, estamos lidando com vidas, não é? De vidas que muitas vezes estão vulneráveis. Então, qual é a nossa ética quando fazemos pesquisa e também quando atuamos no campo de direitos humanos? Então, eles estão chamando de uma ética de responsabilidade, porque os nossos trabalhos têm impactos sociais também. Eu disse que ia me centrar principalmente na interseccionalidade, porque não daria tempo de falar também das epistemologias do Sul, mas a perspectiva do silenciamento dos direitos humanos já dá para ver que quando eu faço perguntas sobre os conhecimentos e saberes que são mobilizados e construídos na prática do ativismo jurídico transnacional, eu já estou questionando as epistemologias dos direitos humanos, não é? Os conhecimentos produzidos. E a interseccionalidade ela é uma abordagem que teve esse nome designado por uma jurista norte-americana negra, Kimberly Crenshaw. Ela designou o termo em 1989. Mas a abordagem interseccional ela não se restringe aos trabalhos que têm esse nome. É um pensamento, uma forma de compreender as relações sociais, as estruturas sociais. Então, Crenshaw, quando ela escreve pela primeira vez sobre o que ela chama de interseccionalidade, ela usa esse termo como uma metáfora que se refere ao cruzamento de vários eixos de diferenciação social, eixos estruturantes, estruturais, com base na classe social, gênero e raça. No trabalho de Crenshaw, ela, então, analisa diferentes formas de violência contra mulheres negras e também migrantes e imigrantes nos Estados Unidos. E, como eu disse, o trabalho de Crenshaw, que dá o nome a esse termo, não é o único, não é? Antes dela, muito antes de Crenshaw, nos Estados Unidos, como várias autoras, como, por exemplo, Patricia Hill Collins faz referência à genealogia, e a interseccionalidade ela já vem desde os movimentos, na verdade, de mulheres negras, de mulheres chicanas, asiáticas, no contexto norte-americano, que lutavam contra, não é, várias formas de opressão que eram intersectadas. Então, não se trata de uma soma de opressões,
mas de uma situação específica em que, devido ao cruzamento, à intersecção entre várias formas de opressão, as pessoas, os grupos, as comunidades vão passar por situações específicas, únicas, de opressão, de violência, discriminação, assim como de privilégio. Então, nós podemos usar a interseccionalidade para pensar também situações específicas de privilégio. Essa é a ideia de Crenshaw e também de Collins quando tratam da questão da interseccionalidade. Mas essa abordagem, como eu disse, ela não precisa ter o nome para ser identificada. Não é? No Brasil, por exemplo, o pensamento das mulheres negras, já nos anos 70, com denúncias e análises do racismo, sexismo e capitalismo, começando com Lélia Gonzalez, só para dar um exemplo, né, de algumas autoras conhecidas hoje, né, porque antes não havia tanto acesso aos trabalhos. É muito recente a publicação da obra reunida de Lélia Gonzalez. Sueli Carneiro, Jurema Werneck, que são mulheres negras ativistas, né, e também intelectuais. Sueli Carneiro, fundadora do Gueledés, em São Paulo, Jurema Werneck, fundadora da Crioula, no Rio. Em Salvador, na Bahia, Cláudia Pons Cardoso, professora que fez o doutorado na Federal da Bahia. Enfim, são alguns exemplos de autoras que usam a perspectiva da interseccionalidade. Essa é uma perspectiva nessa linha que aborda, vai além de uma abordagem unidimensional de gênero e também não é individualista da violência e da discriminação contra as mulheres. É uma abordagem estrutural. Então, eu estou interessada em ver como é que o sistema interamericano e quem mobiliza o sistema, como é que usam a interseccionalidade ou não. Quais são os casos, e, antes de tudo, como é que eu cheguei nesses casos. A minha pesquisa ela é baseada, em primeiro lugar, numa pesquisa documental. Eu primeiro fiz um levantamento de todos os relatórios publicados pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos desde 1970 até 2017. Esse levantamento ele se baseia nesses relatórios que aparecem no site, não é, da Comissão Interamericana, e eu tive acesso a esses documentos. Eu também consegui receber das vítimas de algumas ONGs também, algumas das petições iniciais e de outros dados dos processos enviados para o sistema interamericano e também do Brasil. Não tive acesso a tudo, estou ainda até hoje tentando acessar o arquivo do sistema interamericano, não é uma tarefa fácil, posso falar sobre isso depois. Além disso, a pesquisa se baseia em convenções, tratados, declarações de direitos humanos, as petições e documentos que eu já mencionei, e as publicações das ONGs e de outros peticionários. Também realizei entrevistas semi-estruturadas, na medida do possível, com todas as ONGs e também, se acessível, com as vítimas. Nem sempre isso foi possível. Então, são entrevistas bem aprofundadas, às vezes mais de uma entrevista, e com algumas perguntas que eu formulei antes da entrevista, então por isso que é semi-estruturado. E eu queria entender o processo de mobilização, a construção dos saberes sobre direitos humanos, as trocas, as negociações entre as ONGs, enfim, como é que elas vão até o sistema interamericano e principalmente a comissão. Então, o que é que eu encontrei? Basicamente, o ativismo, que eu chamo ativismo porque não é apenas um litígio estratégico, não são pessoas que vão usar o sistema interamericano somente para realizar, melhorar jurisprudência,
é um conjunto de atores, não é, que entram em contato, que criam uma rede pontual, em geral, para mobilizar o direito, para usar um sistema internacional de direitos humanos, nesse caso regional, e, com isso, elas têm diferentes objetivos. Algumas com objetivos de movimentos sociais, outras querem justiça, como as vítimas, às vezes elas se transformam no processo, e outras, como eu vou falar aqui, uma das ONGs, que é especialista em acionar o sistema, ela tem um objetivo de promover o fortalecimento do sistema, a democracia nas Américas e transformar as políticas locais. E o que é que eu encontrei? Em primeiro lugar, esse é um novo terreno de lutas para as ONGs feministas e de mulheres negras, porque são ONGs ou advogados nos anos 70, nos anos 80, eram denúncias, em geral, de tortura num contexto da ditadura militar no Brasil. Nos anos 90, os casos vão mudando, os tipos de casos. O número de denúncias não diminui, apesar de a gente passar de uma ditadura para uma democracia, os casos aumentam, na verdade. Isso porque o sistema está mais fortalecido, mais aberto, e porque as ONGs também estão usando o sistema. Então, mas no caso de feministas, ONGs feministas e de mulheres negras também, eu encontrei um total de 9 casos desse período de 95 até 2017. Eu escolhi 95 porque esse é o ano em que o Brasil ratifica a Convenção de Belém do Pará e também reconhece a jurisdição da Corte e da própria comissão. Então, é um ano importante a partir de 95. E eu comecei, então, a mapear, mas não havia outro caso, nenhum relatório, nenhum outro caso que eu tenha notícia iniciado antes de 95. Então, desde 95 até 2017, eu encontrei 9 casos que eu classifiquei como relativos a direitos humanos das mulheres. Além disso, o que é que eu percebi? Alianças com ONGs de direitos humanos especializadas no que elas chamam de litígio estratégico internacional. Esse litígio estratégico ele é mais restrito do que o que eu estou chamando de ativismo jurídico transnacional. Até publiquei um capítulo sobre isso com Flávia Carleto. Quem tiver interesse pode encontrar no academia.edu ou então no ResearchGate, eu tenho esse texto, está disponível. E a gente compara as diferenças conceituais entre litígio estratégico, ativismo jurídico transnacional, advocacia popular, etc. Enfim, além de alianças, é um novo terreno de lutas para as ONGs feministas, mas são velhas lutas, né? Velhas demandas, velhas lutas contra a violência e a discriminação contra mulheres. Os tipos de casos que eu encontrei, a maior parte dos casos são relacionados com o que pode-se entender como violência de gênero e não interseccional, embora haja alguns também interseccionais aqui, e são encaminhados por ONGs feministas e de direitos humanos. Um segundo tipo de casos, que não é a maioria, mas já há alguns sobre raça, racismo e interseccionalidade, e, por último, classe social. Então, agora eu vou apresentar muito rapidamente os casos, quer dizer, esses 3 tipos, e acho que ainda estou no meu tempo, não é? Rafaela, me avise, por favor. Não cheguei ainda em meia hora, não, né? Não, não chegou ainda não, professora. Pode continuar. Então, pronto. Então, também é importante explicar essa convenção interamericana, porque é anterior, inclusive, à da Europa, não é?
e é de 1994, é a primeira convenção sobre violência contra a mulher, não é? Ela se chama Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. É chamada Convenção de Belém do Pará porque ela foi assinada em Belém do Pará, no Brasil. Ela foi ratificada pelo Brasil em 1995. E essa convenção ela é importante porque é um instrumento normativo que pode ser utilizado ou não pelas ONGs e pelas vítimas, ou pessoas em situação de violência ou grupos. Então, em primeiro lugar, como é que a convenção aborda a violência? A definição de violência está já no artigo 1º. Para os efeitos da convenção, entende-se por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseado no gênero. Aqui a definição já é bastante clara de que há uma perspectiva unidimensional, né, de gênero. E o resultado pode ser morte, dano ou sofrimento físico, sexual, psicológico, tanto na esfera pública como privada. É interessante que esse artigo, mesmo que seja unidimensional e de gênero, há uma ampliação aqui do que se entende por violência, não é apenas violência doméstica, não é? Tanto na esfera pública como privada. Então, isso dá margem a muitas formas de violência. O artigo 6º, ele aborda um pouco aborda a discriminação e também várias formas de discriminação, o que é importante porque a gente vai ver que os casos são sobre violência e discriminação, todos. É muito interessante isso. E o artigo 9º trata dos fatores adicionais. Então, aqui é uma forma de abordar que eu considero aditiva, não estrutural, da interseccionalidade e adiciona a raça, origem étnica, condição de imigrante, de refugiado e de deslocado, entre outros motivos. E aqui, mesmo que seja aditivo, isso abre um caminho para que se possa entrar com alguma ação com base na alguma demanda, não é? Alguma denúncia usando a interseccionalidade e essa convenção. Mas agora, então, passo aos casos. Como eu disse, eu classifiquei alguns casos, agrupei em torno da questão de gênero. E aqui estão os casos principais. O primeiro caso foi um caso encaminhado pelas ONGs CLADEM, Brasil, CEGIL, Human Rights Watch e União de Mulheres de São Paulo. Essas ONGs não são iguais, não é? O CLADEM é uma organização feminista que atua principalmente na advocacy para fazer mobilização e transformar leis, projetos de leis, atua muito na produção legislativa, mas também no movimento de mulheres, em parceria com ONGs ou coletivos, não é? A União de Mulheres de São Paulo, por exemplo, é uma organização de base popular. E o CEGIL, que é o Centro pela Justiça Internacional, é uma organização regional, não é, das Américas, com sede em Washington. Aliás, a comissão tem sede em Washington, D.C., e o CEGIL, ele se especializou no uso do sistema interamericano. O Human Rights Watch é uma organização grande, não é, internacional, que tem atuação no mundo inteiro, não é especialista em casos do sistema interamericano, mas é bastante conhecida. O ano da petição é de 96 e era um caso de violência doméstica. Ela foi assassinada, Márcia Leopoldi, e a União de Mulheres, junto com a irmã da vítima, Daisy Leopoldi, se aliaram, e, inclusive, Daisy passou a integrar a União de Mulheres no processo de luta por justiça. E eu abordo esse caso, assim como o caso Maria da Penha, em um artigo que eu publiquei em 2018 numa revista na Inglaterra, e que depois tem sido... outras versões foram publicadas em livros, e quem tiver interesse pode encontrar também lá na academia. É só procurar Cecília McDowell Santos
ou no ResearchGate. Professora, com licença, 30 minutos. Então, agora eu vou falar mais rápido sobre os casos. Faltam 10 minutos. O caso Maria da Penha, todo mundo conhece, é de 1998, e aqui estão os peticionários. O caso de Márcia Barbosa, Maria da Penha é sobrevivente, não é, de violência doméstica, sofreu 2 atentados por parte do ex-marido e ela passou quase 20 anos lutando por justiça. Eu escrevi um artigo sobre o caso Márcia Leopoldo e o caso Maria da Penha. O caso de Márcia Barbosa é muito interessante, porque é uma violência doméstica, aborda a interseccionalidade na Corte Interamericana, chegou à Corte recentemente, e o Brasil foi condenado. Márcia foi assassinada por um deputado da Paraíba, e ela era namorada. Então, é um caso de violência também doméstica. E o caso de Fátima Oliveira e Maura Alves é discriminação contra mulheres, contra uma mãe, adotiva, e esse é um caso encaminhado pelo Temis, que eu ainda não analisei, mas é importante, interessante, porque é um pouco diferente dos outros. Foi iniciado em 2001. O caso de Samantha Nunes é sobre assédio sexual cometido por um médico, por um ginecologista, é uma menina, é uma adolescente. A interseccionalidade é citada, também aqui Temis. Temis é uma organização do Rio Grande do Sul, de feministas, advogadas, e que hoje tem um trabalho muito voltado para o feminismo popular também, com os cursos de promotoras legais populares. Ela é a pioneira, e depois a União de Mulheres também expandiu. E, finalmente, o caso de Luísa Melinho, que é um caso de discriminação com base em identidade de gênero, que eu também ainda não analisei com calma. Esse caso também é muito interessante, porque foge um pouco ao padrão de violência doméstica que normalmente nós consideramos. Aqui, a Luísa, ela estava buscando acesso ao serviço de saúde pública para fazer uma cirurgia. E ela é uma mulher trans. Então, é um caso paradigmático também, muito interessante, mas é mais recente comparado com os outros. Todos esses casos mobilizam a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, além da Convenção Americana, né? E eles têm muita proximidade por conta da questão de gênero. Os casos de violência que eu chamei com base na classe social é um caso, que é um caso muito conhecido, Margarida Maria Alves, conhecido no Brasil, não é? Em Portugal provavelmente não seja conhecido, e aqui não há uso da Convenção de Belém do Pará. O caso foi iniciado no ano 2000 pelo GAJOP, o GAJOP é uma organização de Recife, sediada em Recife, que tem uma atuação regional no Nordeste. Margarida Alves era uma líder sindical. Essa é uma violência política, é uma violência contra mulheres, trabalhadoras rurais. Ela era líder e ela foi assassinada. O caso também teve um acordo durante o governo de Bolsonaro e gerou esse caso. Eu ainda não publiquei sobre esse caso, mas é muito interessante, porque foi um dos casos onde há um conflito entre as ONGs e as vítimas. O filho de Margarida Alves, ele faz um acordo com o governo contra a posição do GAJOP e do CEGIL. Então, isso gerou um conflito. É um litígio, então, em torno da violência com base na classe social e política, mobilizações locais e nacionais de mulheres trabalhadoras rurais vão usar esse caso como um símbolo da luta das mulheres trabalhadoras rurais e também contra a violência doméstica, embora o caso não tenha nada a ver com violência doméstica. É muito interessante como esse caso é apropriado pelos movimentos sociais, pelos movimentos de mulheres trabalhadoras rurais.
Professora, com licença, 35 minutos. Ótimo, faltam 5 minutos. Então, agora eu falo do último caso. O último tipo de caso, né? Vai dar tempo. É sobre discriminação contra mulheres negras. E aqui, os 2 casos que eu identifiquei tratam do mesmo problema, que é a discriminação no trabalho. São 2 mulheres. O primeiro caso, Simone Diniz, que eu já, inclusive, escrevi já há muitos anos num artigo citando esse caso. Não escrevi um artigo só sobre esse caso, mas tive acesso à documentação, às ONGs, só não entrevistei Simone Diniz. Mas o caso é muito importante, porque é a primeira denúncia de discriminação de uma mulher negra, em que ela vai procurar trabalho, e o anúncio que foi publicado na Folha de São Paulo fazia referência à boa aparência, que hoje em dia é algo que é proibido, inclusive, por decisão judicial, que é considerado um requisito racista, não é? Quando se coloca isso num anúncio de trabalho. E o caso de Neuza dos Santos e Gisele também trata do mesmo problema, da discriminação racial de 2 mulheres empregadas domésticas negras. O que é interessante é que o Gueledés, sozinho, sem o Segil, é que é autor dessa ação. Gueledés é o Instituto da Mulher Negra, fundado nos anos 80, em São Paulo, e que hoje em dia tem um reconhecimento nacional. Agora, um pouco sobre como se dá essa mobilização. Esse manifesto foi anexado a vários documentos no processo perante a Comissão Interamericana. E é um manifesto assinado por mais de 100 entidades e pessoas em solidariedade para fortalecer o caso de Simone Diniz. E aqui é muito claro como se faz uma mobilização em torno do racismo e do sexismo. São mulheres negras, empregadas domésticas, perante o sistema interamericano. Apenas, voltando lá naquele slide, a Convenção de Belém do Pará não é utilizada em nenhum dos casos aqui. É muito interessante. Já na mobilização com os movimentos sociais, a mobilização se dá em torno do racismo e do sexismo. Como é que a Convenção, por que a Convenção não foi usada pelo Gueledés, no caso de Neuza e Gisele? Em entrevista ao advogado do Gueledés, ele me explicou que o caso era um caso piloto do Gueledés, porque as ONGs estão aprendendo a usar o sistema, e que ele não conhecia a Convenção de Belém do Pará, o que para mim é significativo, porque ele não estava em contato com as outras ONGs. Se estivesse, as outras, por exemplo, a União de Mulheres, que tinha uma experiência, o CLADEM, ele teria tido mais conhecimento para usar esse sistema também com a Convenção de Belém do Pará. Por outro lado, tanto o Gueledés como o Crioula organizaram um relatório muito importante que enviaram para a Comissão Interamericana quando estavam se mobilizando para que o sistema interamericano, para que o Brasil, ratificasse a Convenção Interamericana de Combate ao Racismo, que foi ratificada depois. Elas fizeram essa mobilização em 2016. É um dossiê que trata de múltiplas formas de violência e discriminação contra mulheres negras no Brasil, e pedindo a visita em loco da doutora Margaret McCauley, que é comissionada, né? Ela está na Comissão Interamericana e ela também é especialista, trata especificamente do racismo e do sexismo. E é muito interessante também essa mobilização que é interseccional, né? Que usa a interseccionalidade como no próprio relatório. O dossiê
ele vai explicar quais são as formas de violência, inclui também as fobias LGBT, e usa uma perspectiva interseccional e estrutural dessas formas de violência e de discriminação contra mulheres negras. Em conclusão, acho que o meu tempo está bem, né, Rafaela? Não passei, né? Pode continuar, professora, fique à vontade. Em conclusão, o que se percebe é uma limitação normativa, não é que nem a norma, não é? A Convenção de Belém do Pará é uma limitação e o sistema também é uma limitação. É muito difícil de acessar o sistema interamericano. Mesmo que seja gratuito, há uma necessidade de muitos recursos, de recursos financeiros, de recursos de conhecimento das leis e de acesso a uma justiça internacional que é muito lenta também. Eu não entrei nesses detalhes, vocês podem me perguntar. Há também uma continuidade e descontinuidade entre a mobilização social e o litígio, não é? Perante o sistema interamericano, o que é interessante, como, dependendo do contexto, o que se mobiliza vai variar. Há uma falta de troca entre algumas ONGs, mas há também um intercâmbio. Há um silêncio do racismo patriarcal por parte do sistema, mas isso eu não entrei ainda em detalhes. Há uma separação entre o racismo e o sexismo. E não é à toa que a gente vê também dificuldades na mobilização. Por outro lado, é importante a abordagem da interseccionalidade, mesmo que ainda não haja muitos casos e que também não seja difícil no direito tratar essa questão. Ainda hoje é muito difícil. Então, eu termino aqui e fico aguardando comentários, perguntas e agradeço mais uma vez pela oportunidade de compartilhar o meu trabalho. Professora, nós é que agradecemos. Acho que foi, olha, um trabalho grandioso, em tempo, em dedicação, em mergulho profundo, não só na legislação, como nos processos e nas histórias de vida dessas pessoas, porque no final, para além da luta em si, há a personificação, né, dos casos e etc. Eu estou aqui realmente envolvida e emocionada pelo volume de trabalho e tudo. Mas eu gostava de ressaltar aos colegas que, bom, esse é o momento do debate, as pessoas que queiram colocar algo, por favor, façam a sinalização através ou do chat ou dos reactions, né, das reaçõezinhas, levante a mão, e nós podemos colocar para debate. A Cecília, é Cécio? Cecília, dá para ouvir? Dá sim, por favor, fique à vontade. Boa noite, eu fiquei muito feliz de escutá-la, né? Professora Cecília, minha xará. Professora, é uma pergunta bem simples, né? Por que essa morosidade tão grande no sistema? Que eu vejo que em alguns casos, como o da Márcia Barbosa, dura cerca de 20 anos. Por que que não há uma celeridade? É equipe? O que é? Por que que o processo não pode ser um pouco mais ágil? Obrigada, Cécio. Grata. Cecília. Cecília, pronto. Vou Mais alguém quer acrescentar mais alguma questão associada a esse tema que ela levantou? Sérgio, por favor. Professora, muito obrigada. Adorei sua intervenção. No grupo, nós temos duas reuniões, essa conferência geral e uma reunião interna para discutir um texto. E o texto que nós abordamos foi esse texto que a senhora citou durante a apresentação, que deu origem a essa apresentação de hoje. E no meio da nossa discussão, ficamos com uma questão
sobre as contradições do processo de globalização, que, ao mesmo tempo, tem um lado nocivo, mas, por exemplo, até que ponto, se não fosse a interferência de uma corte externa à corte brasileira, esses casos iriam andar? Eu concordo com a pergunta anterior, que é muito morosa, mas eu fico imaginando que poderia ainda ser muito mais se não tivesse essa pressão externa. E uma outra pergunta que nós ficamos durante a discussão foi até que ponto o recorte de classe também não fomenta uma agilidade na resolução do processo. Professora, posso continuar? Tem outras pessoas pedindo a fala acho que é melhor, né, para a gente fazer esse primeiro Essa é recorte. mais uma, aí eu faço de 3 em 3, não é melhor? Pronto, tá ótimo. Acho que foi o colega Carlos que pediu. Eu acho que deve ter tido algum problema, talvez ele tente reconectar. Pronto, voltou. Carlos, por favor, fique à vontade. Estou? Agora eu ouço. Alô? Estou? Pode falar, pode falar. Antes de mais, queria saudar a professora Cecília, porque foi muito acutilante na sua exposição teórica e dos casos estudados. Era a primeira nota que eu queria fazer. A segunda era, dado o contributo que trouxe dos várias teóricas sobre a interseccionalidade, até que ponto é que, dentre os clássicos da sociologia, Max Weber, sendo um autor de causalidade plural, buscando várias causas das formas da exclusão social, inclusivamente a de género também, além de classe e outras, se realmente não poderia ser considerado, embora não como teórico propriamente próximo, mas um prototeórico, um primeiro sinal de abordagem plural sobre as formas de exclusão social, nomeadamente de classe e étnico-racial e de género, neste caso muito em particular. Obrigada. Professor, acho que podemos, então, fazer esse primeiro bloco. Bom, primeiro eu agradeço a todas as perguntas, comentários que eu vi aqui também no chat, já li. E começando pela morosidade, não é, do sistema. E as duas primeiras perguntas se relacionam com isso. Por que existe essa morosidade no sistema? Realmente é importante observar que é nítida a morosidade, não é? Sempre foi moroso esse sistema, e cada vez piora mais. Aí eu não estou abordando essa pergunta, eu não estou fazendo essa pergunta, mas essa pode ser uma pergunta de investigação, não é? De pesquisa, e a gente pode pensar em várias hipóteses. A minha experiência com o sistema indo a Washington DC, já fui 2 vezes. A primeira vez fui assistir às audiências, e na segunda foi no ano passado, para tentar acessar o arquivo, porque eu tenho acesso a muitos documentos, mas eu queria acessar o caso completo, e lá em Washington. E isso se tornou impossível, está se tornando impossível. Primeiro, a primeira percepção é que os governos, porque é um sistema interamericano, não é, de governos, os governos podem ou não ter interesse de que esse sistema funcione bem e rápido, não é? Isso está ligado à segunda pergunta. Quais são as contradições? Como, vendo esse sistema como parte de uma globalização, de internacionalização dos direitos, não é, dos direitos humanos, de fato,
ele pode apresentar contradições. Por um lado, ele pode servir de um instrumento de luta, um instrumento simbólico, político, e eu acho que ele serve, como também ele pode ser inacessível ou não ter tanta força perante os governos. No final, ele é criado pelos próprios governos. Então, ele depende das relações entre o próprio sistema. Ele não é uma soma dos governos, mas ele existe separadamente, mas, por outro lado, ele depende também dos governos. Depende economicamente, politicamente. Então, aqui, eu penso que é uma primeira hipótese, né? Que essa dificuldade, essa lentidão pode ter a ver com as dificuldades do sistema. E o sistema já passou por vários momentos de crise. Inclusive, o Brasil, já em várias situações, no governo de Dilma, por exemplo, um dos casos chegou a um conflito entre o Brasil e o próprio sistema interamericano, no caso Belo Monte, em que o Brasil até ameaçou de se retirar da OEA. Foi bastante grave a crise. Estados Unidos não tem nenhum interesse em apoiar esse sistema, em financiar, não ratificou a convenção, não reconhece a jurisdição da Corte. Então, estamos perante um sistema que é muito frágil, é bem diferente do Tribunal Europeu, que tem muito mais recursos, que também é lento, mas é bem menos lento. Tem muitos mais, tem também um número de casos muito maior do que o do sistema interamericano. Há uma outra hipótese que o sistema pode... Aí, quem trabalha na comissão, por exemplo, pode dizer, bem, o sistema é mais conhecido, é mais utilizado e não consegue responder. Isso pode... para mim, é um argumento frágil, dizer que é a popularidade do sistema que o torna mais moroso. Eu penso que há falta de recursos, falta de apoio também externo, não é? E dificuldades desse sistema de dar conta da demanda. E, sem dúvida nenhuma, por outro lado, mesmo sendo lento, ele acaba sendo interessante, um instrumento para as lutas. Então, cada vez que a comissão publica um relatório de admissibilidade, dentre aqueles casos que eu apresentei, somente um caso não foi admitido, foi o caso de Márcia Leopoldo. Nos anos 70 e 80, a regra era não admitir os casos. Era uma comissão que procurava silenciar, não é, o problema da tortura, da violação de direitos humanos na América Latina, nas Américas. Então, há uma mudança dos anos 70 e 80 desde os anos da década de 1990. Sem dúvida, a comissão passou a ter uma posição mais progressista. Por outro lado, os relatórios não são relatórios de admissibilidade, inadmissibilidade e de mérito. Esses relatórios, eles não têm um vínculo, não é? Uma obrigação. Os estados, digamos que a comissão reconheça a responsabilidade dos estados, ela faz recomendações. Os estados não têm a obrigação de seguir as recomendações. O sistema tenta acompanhar através tem uma comissão que acompanha a compliance, como é que os estados estão ou não, digamos assim, implementando as decisões do sistema e também as normas que os próprios estados ratificam, as convenções. Mas é também um trabalho de formiguinha, muito lento, que não tem uma eficácia do ponto de vista de obrigar os estados a cumprir decisões desse sistema. Mesmo a Corte, ela tem decisões que são vinculantes. Se o Estado ratificou,
e reconheceu a jurisdição da Corte, ratifica a Convenção, como é o caso do Brasil, e reconhece a jurisdição da Corte, mas não aceita as decisões. É o caso, por exemplo, da guerrilha do Araguaia. Esse caso é um caso muito importante, porque é um caso em que o Estado brasileiro é condenado, e há outros casos também que vão desafiar a lei da anistia do Brasil, a interpretação da lei, porque a lei da anistia no Brasil, que é de 1979, ela tem ela determina que, embora não seja muito explícita, mas é assim que tem sido interpretado, que é uma lei que anistiou tanto um lado como o outro. Então, os agentes do Estado que cometeram violações de direitos humanos graves, eles foram anistiados. E o Supremo Tribunal Federal, nosso Supremo do Brasil, ele não aceita a decisão da Corte, ou seja, há um conflito entre o Supremo e o sistema interamericano, que o Supremo manteve a interpretação da lei da anistia em favor da anistia dos agentes do Estado. Então, isso é uma luta que não termina, mas claro que a decisão da Corte tem um impacto importante, porque fortalece os movimentos sociais, as lutas, e inclusive alguns setores do Estado, como alguns setores do Ministério Público, que passam a usar também a mobilização dentro do sistema brasileiro, mas é uma minoria, sem dúvida, né? O judiciário é um grande empecilho para a luta pela justiça, por incrível que pareça. Então, mas mesmo assim, eu diria que, já na segunda pergunta, há um valor simbólico, digamos assim, uma força simbólica dessas decisões, da mobilização. Mas é claro que é muito limitada, não é? Por último, a interseccionalidade. Max Weber, sem dúvida, Max Weber é um grande autor, não é, da sociologia, mas ele não tratou especificamente da interseccionalidade nesses termos da construção teórica das feministas negras, do pensamento negro, não só negras, também aqui nos Estados Unidos, latinas, chicanas, e a maneira como elas abordam, né, uma perspectiva estrutural, não em Weber, não é, sem dúvida, ele não se limita a analisar desigualdades com base na classe social, mas a perspectiva de análise não é exatamente igual. Então, eu diria que a abordagem da interseccionalidade ela surge das lutas sociais, de uma percepção das vivências, de uma interpretação, de uma análise das vivências, de um tipo de conhecimento que a gente pode chamar de uma epistemologia do Sul, que não é exatamente o que Weber escreve, não é? Então, há uma diferença muito grande entre as duas abordagens, mesmo que Weber possa dar margem a uma análise sobre variadas formas de opressão, mas ele não escrevia especificamente sobre opressão, não é? Nesses termos, mas variadas formas, digamos, de estratificação social. Mas aqui a gente não está falando de variadas formas, e sim da interseccionalidade, além disso, de subjetividades. E claro que Weber presta atenção também à subjetividade, mas não desses sujeitos e da forma como eles criam, elas também, novos conhecimentos, e que isso não está abordado, né, por Weber. Então, por isso que eu penso que é importante, e além de Weber, lógico, além de Marx também.
Professora, já agora eu vou colocar também algumas das coisas que eu mesmo também tomei nota a partir da sua fala e dos textos anteriores. Foi falado da questão da morosidade, da justiça, etc., mas eu gostaria de retomar algo que a professora deu um gostinho na apresentação, que é a questão de como os casos são apresentados ou são mobilizados através das ONGs e conseguem extrapolar, e aí vamos dizer, extrapolar os limites, né, da nossa justiça brasileira para chegar a órgãos tão elevados. Como é que isso acontece, dado que muitas vezes os casos acontecem, deixando pontuado isso, às vezes por pessoas de classe, de minorias, de pessoas que são deixadas à margem. Então, por exemplo, o caso como ilustraste da trabalhadora doméstica, entre outros. Como é que ocorre esse processo até chegar a órgãos internacionais e dentro dessa discussão? Uma vez que nós sabemos, por sermos brasileiras, que muitas vezes esses casos são omitidos e são deixados no esquecimento em nosso país, infelizmente. E já agora, não só no nosso país, né? Em vários países no mundo de uma forma geral. Deixo então esse meu ponto. Acredito que... pronto. Tereza Pinto, por favor, fique à vontade, pode colocar. Ok, peço desculpa, é ao micro, sim, estava com alguma dificuldade. Muito boa tarde, eu queria agradecer à professora Cecília a magnífica exposição que nos ofereceu, que nos presenteou a nós aqui em Portugal neste final de tarde. E um bocadinho até cruzando com a última intervenção da Aline Coelho, penso que é o nome, pelo menos é o que nos aparece no ecrã. Eu gostava de saber se encontrou nos processos e na argumentação apresentada nomeadamente pelas ONGs, se encontrou alguma argumentação cruzada com os princípios de uma outra convenção, que é a CEDAW, também ratificada pelo Brasil, e que de algum modo permite também às organizações não governamentais denunciar casos para fora das fronteiras dos seus próprios países. E, portanto, esta era a minha curiosidade de saber se havia aqui alguma sinergia em torno das duas convenções. Muito obrigada. Obrigada. Acredito que agora é Sani Reis, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos e a todos e a todos. Não sei se estão me ouvindo bem. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a exposição da professora Cecília, brilhante, maravilhosa, e depois também, aproveitando o que a Tereza Pinto acabou de nos referir, a minha pergunta também se baseia um pouco nisso, exatamente na questão das outras convenções, a Convenção de Istambul e a CEDAW, e também a questão se a professora pudesse aprofundar um pouco mais na questão do silenciar dos direitos humanos. Nós sabemos que nós pensamos que os direitos estão todos adquiridos, e quando nós observamos, aqui mesmo na Europa, a questão da própria Turquia, que foi o primeiro Estado-nação a ratificar a Convenção de Istambul, e nós sabemos hoje em dia o que se passa na Turquia, não só, como também na Polônia, na Hungria. Então, os direitos não estão, de fato, adquiridos, eles têm que ser construídos, têm que ser ratificados dia após dia, e é uma luta para que nós não venhamos a perder esses direitos, né? Principalmente no que tange os direitos humanos. E no Brasil nós tivemos, nos últimos 4 anos, uma situação que quase chegamos à perda de muitos desses direitos já adquiridos. Então, era isso que eu gostaria de saber relativamente da professora Cecília. Obrigada. Obrigada. Mais alguém?
Professor, então, acho que mais um bloco, por favor, fique à vontade. Perfeito. Muito obrigada, Aline e Tereza Pinto, não é? E a Sani, não é isso? Muito obrigada pelas perguntas. Aline, essa é uma questão interessantíssima e que eu abordo, na verdade, num texto publicado em 2007. Foi quando eu comecei a pesquisar esse tema, onde eu não perguntava o que eu pergunto agora nesse projeto para o livro, não é? E era uma pesquisa naquela época sobre as estratégias das ONGs. Foi quando eu comecei. E os discursos, eu usava, não pensava nas epistemologias do Sul, como agora, nem na interseccionalidade. E eu publiquei esse artigo na revista Sul. Tem 3 versões, em inglês, espanhol e português. E ali eu fiz entrevistas com alguns advogados que representavam as ONGs. E eu queria saber como era que eles iniciavam os casos. Também quando eu entrevistei Maria da Penha, quando eu entrevistei Deise Leopoldo, quando entrevistei outros advogados do CAJOP, sempre perguntava. Então, porque me interessava justamente o que você acabou de perguntar. Como é que se dá essa chegada no sistema, não é? Para chegar na justiça, sempre há um caminho também no âmbito local. Como é que as pessoas chegam na justiça? Em geral, os advogados, né, eles funcionam muito como gatekeepers, né, como eles estão tomando conta da porta de entrada. Que, aliás, as ONGs fazem muito esse papel, por isso que elas são tradutoras por excelência dos direitos humanos. Depois eu vou chegar na parte do silenciar os direitos humanos. E esse percurso, no caso do sistema interamericano, que é ainda mais distante de uma pessoa que não é formada em direito, que não trabalha com ONGs, nem no movimento social, que não usa as leis, que não tem esse conhecimento, que não precisa ser formada em direito para conhecer as leis, né? As promotoras legais populares estão muito bem informadas. Mas há uma transmissão de conhecimento em algum lugar, de alguma maneira. Então, em geral, segundo as entrevistas, os casos começam pelas ONGs, buscando os casos. E, então, por isso que se dá um silenciamento, não é? Indo para o que a Sani, vou juntar as 2 perguntas. Justamente, as ONGs já têm uma agenda, já sabem o que é que elas querem politizar, porque quando você faz um ativismo, você não só faz um ativismo jurídico, é um ativismo também político. É um ativismo para visibilizar. Então, qual é a estratégia das ONGs? Isso vai mudando ao longo do tempo. O CEGIL, por exemplo, que é o principal, viram que no meu PowerPoint o CEGIL está em quase todas, né? O CEGIL é a minha dor de cabeça, porque o CEGIL é um gatekeeper mesmo, ele fecha a porta. E o CEGIL é especialista, tem mais... Aí a questão de classe, que quem foi que perguntou? Foi o Sérgio, não é? A questão de classe, que eu não entendi muito bem sua pergunta, mas agora acho que eu entendi, que é como a classe social, que, em geral, essas pessoas que estão com uma situação de classe mais privilegiada, que vão ter acesso aos recursos. O recurso não é só econômico, é também o recurso cultural, não é? O recurso social, ter contatos, ter conhecimento, inclusive preparar uma petição, uma denúncia que possa ser recebida. Tudo isso requer um conhecimento. Mas, então, voltando para a sua pergunta, Aline, elas têm já uma ideia do que elas querem politizar. Há organizações, por exemplo, como era o caso da Justiça Global, que buscavam um lugar específico do Brasil. Vamos lá, o Pará. Pará é um estado onde há muito problema de violência contra, não sei, Maranhão eram os quilombolas, no Pará, crianças. Não sei, estou dando aqui um exemplo, mas
eles vão buscar um tema e sabem o que é, que eles já têm uma ideia de violação de direitos humanos. Como é que eles vão se transformando? CEGIL, no caso, foi se transformando em parceria com o CLADEM, com as feministas, para incluir os casos de gênero. Mas quem começa com a ideia não é o CEGIL. Quem vai buscar o CEGIL é o CLADEM, é a União de Mulheres. Na verdade, o caso Márcia Leopoldo ele é idealizado no curso de promotoras populares, no primeiro curso, em 1994. E, em 1995, elas vão preparar, vão buscar as parcerias, e agora Daisy foi procurar a União de Mulheres, que é a irmã de Márcia Leopoldo. Mas é um caso que não é o comum, porque Daisy, na busca dela pela justiça, ela acaba se tornando feminista. Maria da Penha, por exemplo, ela publicou um livro com a ajuda do Conselho Estadual. O livro foi publicado pelo Conselho em Fortaleza, no Ceará. E esse livro tornou o caso dela mais público lá, localmente, porque era uma publicação local. E o CEGIL estava buscando casos de violência contra as mulheres. E quando chegou no Ceará, em Fortaleza, através do Conselho, foi que entrou em contato com Maria da Penha. E é assim, isso me contou a advogada do CEGIL, que eu entrevistei na época. Então, todos esses caminhos que chegam nas vítimas que são considerados casos paradigmáticos. O objetivo não é encaminhar o maior número de casos possíveis, e sim casos que possam significar uma violação sistemática, algo que acontece, por exemplo, no Brasil, de maneira sistemática. A falta de acesso à justiça é o que perpassa todos os casos. Mas, enfim, é só para dar um exemplo, não vou me alongar demais, porque é muita história de pesquisa para contar, né? Então, a Tereza Pinto, não é, e a Sani Reis perguntaram sobre as convenções. CIDOL, não é? CIDOL é do sistema ONU, não é? Que é a convenção de 79, a mais importante, a única, aliás, sobre discriminação contra as mulheres. Aliás, estamos muito perto do 8 de março, não é? E pena que a apresentação não foi na semana do 8 de março, se bem que está bem hoje também, né? Já estamos começando. Aqui ainda estamos no mês sobre a história de negros, Black History Month, é o mês de história dos negros nos Estados Unidos. E em março, aí começa das mulheres. Olha aí a separação, não é? No lugar de mulheres e negros. Enfim, a CIDOL não aparece. Nos casos que eu examinei, não é citada a CIDOL, porque a Convenção de Belém do Pará é que é o principal instrumento para abordar a violência contra as mulheres. Agora, é interessante que a CIDOL poderia ter sido usada no caso do Gueledés e no outro caso também de Simone Diniz, mas elas não fazem referência à CIDOL. Usam só os instrumentos do racismo e da Organização Internacional do Trabalho. É muito interessante isso, que não usam CIDOL, de fato. É até bom lembrar. E a Convenção de Istambul, obviamente, também não é mencionada, porque ela é posterior, é de 2011, e também não é da Europa, não é? Menos ainda, ela pode até ser referida em decisões, existem muita troca, não é? Muita citação entre um sistema e outro. Na Corte Interamericana e o Tribunal Europeu, eles reconhecem a importância das duas, não é? E podem fazer citações, e o sistema interamericano, principalmente a Corte, vai fazer citações também de uma jurisprudência, mas essa Convenção de Istambul não aparece, principalmente. E a de CIDOL, interessante, não é citada também. Sobre o silenciamento, não é, dos direitos humanos. Então, já aqui é um tema que é muito amplo, lógico, aqui os autores estão usando essa ideia de uma maneira ampla, mas o que me atrai
é o fato de que, por exemplo, o sistema interamericano tem um interesse sobre a interseccionalidade, que virou moda, não é? Uma palavra que, nos últimos 10 anos, todo mundo agora virou uma palavra comum, parte da linguagem, nem precisava ter dito nada sobre Crenshaw, acredito que todo mundo conheça, então se popularizou. Mas aí a questão é como é que isso é utilizado, não é? Na prática, como é que o direito lida com isso? Por exemplo, eu encontrei um livro único sobre isso em relação ao Tribunal Europeu, a interseccionalidade e as decisões do tribunal e o sistema o Tribunal Europeu, e como é difícil usar a interseccionalidade na prática. Mas, de modo geral, não há muito trabalho, não há nenhum que eu saiba, sobre o sistema interamericano e a interseccionalidade, mas os trabalhos que tratam do uso da interseccionalidade na aplicação do direito, como a própria Crenshaw, ela vai mostrar exatamente isso, a dificuldade para que os tribunais pensem de uma maneira interseccional, mas mais além do que isso, de uma maneira estrutural, porque o sistema do direito jurídico, os tribunais, eles reagem, não é, aos acionamentos da sociedade. Então, eles tomam decisões, e as decisões têm que se ater aos casos. Mesmo assim, o sistema interamericano ele vai muito além do caso, ele faz recomendações à comissão para que haja uma criação de uma nova lei, uma reforma política, coisas assim, de políticas, não é? Não reforma política ampla, de políticas. Por exemplo, no caso Márcia Barbosa, em que o deputado ele foi beneficiado da imunidade parlamentar, esse caso provocou mudanças no Brasil, para que fosse criminalizado ou responsabilizado. Enfim, esse é um tema importante e os sistemas eles podem ir além, principalmente o sistema internacional. Os tribunais, no caso do Brasil, eles vão se ater especificamente ao que é pedido. Mas, no caso do sistema interamericano, os casos vão mudando de objetivo. O caso do Araguaia, por exemplo, na comissão, quando ele foi iniciado, era para se ter acesso aos arquivos. Mas, no final, o caso, quando é encaminhado ao tribunal, já começa a abordar a lei da anistia. Então, já é outro escopo, outro objetivo também. E o sistema a comissão e as partes vão usando aquele caso, mesmo que ele demore 20 anos, 15 anos, no caso do Araguaia demorou 16 anos, ou 17. Enfim, então, o que é que aparece e o que não aparece? Então, voltando para a interseccionalidade, só para terminar isso, o próprio Tribunal Europeu, quando ele trata de questões de racismo, num livro sobre Silence in Human Rights, há um capítulo muito interessante sobre o Tribunal Europeu e o racismo. E a autora, ela argumenta, mostra com o case, as decisões do Tribunal Europeu, que o tribunal ele reconhece o racismo, mas não como um problema sistêmico, e sim como um problema excepcional. E na hora de especificar quais são as medidas, é muito tímido o tribunal. Então, não promove, não toma decisões que forcem os estados a criar programas, por exemplo, de treinamento dos policiais contra a violência racista do Estado, etc. Então, isso tudo exige muito mais do que uma reparação individual. Exige uma mudança de legislação, uma mudança de políticas públicas, uma mudança de práticas de governo, do Estado. Então, é muito mais difícil. O sistema jurídico não está preparado e também não
toma essas decisões, é mais liberal e individualista do que de tomar medidas, né, de determinar medidas que promovam ações positivas do Estado. Positiva no sentido de que o Estado é obrigado a fazer algo e não deixar de fazer. Entendem mais ou menos isso? Não sei se foi clara, não? Foi sim. Tem uma colega, eu peço até desculpa, Luana, por não ter pedido para falar na hora, mas se quiser, por favor, fique à vontade. Não há problema. Primeiro, agradecer. É a primeira vez que eu estou participando desse grupo de estudo. Estou bem feliz aí com a explanação da professora Cecília. Eu estou vendo aqui que tem uma ex-professora minha, Tereza Pinto. Tereza Alvarez também foi minha professora na Universidade Aberta. Terminei o mestrado agora, concluí em outubro, o mestrado em estudos sobre mulheres. Minha orientadora foi a professora Cristina Vieira. E aí, agora que eu estou entrando assim, mais aprofundando, né, nos estudos, e me veio a oportunidade de participar aqui desse grupo, e eu achei muito interessante. E eu quero agradecer à professora Cecília por tão rico esse momento, né, essa explanação. E aí acabei fazendo alguns apontamentos aqui. A professora falou aí no seu trabalho sobre o caso da Márcia Leopoldi, né, que foi um caso bem conhecido no Brasil. Falou também do caso, diferentemente do caso Maria da Penha, a Márcia Leopoldi ela não teve oportunidade de falar, né? Quem falou por ela foi a irmã que lutou. E teve um caso aí da Márcia Barbosa também que foi falado, inclusive a Márcia Barbosa é do meu estado, que eu sou paraibana. Foi um caso que repercutiu muito na Paraíba, né? Foi em 1998, salvo me engano, e o assassino foi um deputado, né? E Aécio Pereira, se eu não me engano. Faz um tempo eu já cheguei a ler sobre isso, mas não aprofundei. E eu queria saber da professora o seguinte: essa violência que permeia esses casos, né, da Márcia, essa morosidade do Poder Judiciário brasileiro na apreciação desses casos, no seu entender, como é que você vê o trabalho das ONGs em relação a essa morosidade? Né? Como é que você entende o conceito dessa violência institucional? Porque acaba sendo uma violência institucional também, né? Essa morosidade, essa demora em resolver determinados casos, acaba que vai acontecendo mais e mais casos, principalmente agora a gente viu muito nessa fase agora de confinamento, o quanto aumentou os casos de violência doméstica, o quanto aumentou os casos de violência contra a mulher. Então, como é que a professora vê o trabalho dessas ONGs em relação a essa morosidade? Professora, se a senhora já quiser responder, fique à vontade. Tá bem, por causa do tempo também, não é, Aline? Bem, é uma pergunta semelhante, não é, à primeira sobre a morosidade, não é? Agora aqui, só que a diferença é que a Luana pergunta especificamente o papel das ONGs. As ONGs têm um papel muito importante, lógico, não é? São organizações não governamentais, aliás, são muito diferentes entre si, tem vários tipos de ONGs, assim como os movimentos sociais, não é? Não só as ONGs são importantes, também os movimentos sociais, também, e há organizações não governamentais que se dedicam especificamente à questão da justiça. É o Fórum de Justiça, se eu não me engano, não é? Com Érida, que é fundadora, não é? Uma das fundadoras, e que trabalha com defensoria pública, com várias... Há também aqui o acesso à justiça é um tema que é fundamental no Brasil, que tem sido discutido e também combatido, não é? E muitas organizações tentam ampliar esse acesso à justiça, tentam transformar também a formação dos atores jurídicos que trabalham na defensoria, na promotoria. Há organizações como Juízes para a Democracia. Então, isso tudo é resultado de várias mobilizações dentro e fora do Estado. E as ONGs, Conectas também faz esse trabalho, são fundamentais para ampliar esse debate. Elas têm mais
força, não é? Mais recursos do que um indivíduo. E os movimentos sociais também são importantes, porque vão, aí a questão do silêncio, né? Vão jogar luz sobre algum tema, algum problema, e assim esse problema se torna mais visível, no mínimo, não é? Mais visível. Não quer dizer que vai ser solucionado, não necessariamente. Mas, só para citar o Fórum de Justiça e de Segurança Pública também, que produz conhecimento sobre a segurança pública, sobre diferentes setores do Estado, na matéria da segurança pública. Agora, o Fórum de Justiça, se eu não me engano, é esse o nome, é mais amplo. E para democratizar o judiciário, para ampliar o acesso, para reduzir a criminalização, a violência também policial, para fazer pressão sobre o Congresso também, o Supremo, etc. Então, eu penso que o papel das ONGs é fundamental. Agora, voltando para o Silencing of Human Rights, não é? Se as ONGs elas se apresentam como representantes das vozes excluídas, e aí nós temos um problema, porque elas não são eleitas para fazer isso, não é? E muitas vezes também silenciam temas, problemas que não são os problemas que elas entendam como fundamentais. E a forma e o protagonismo pode ser também silenciado, que é um outro problema, né? Na relação entre as ONGs e as partes, as vítimas ou os cidadãos comuns. Então, a gente tem que olhar para esse papel como algo necessário, importante, que amplia a democracia, o espaço de debate público, ele é enriquecido. Quanto mais organizações, melhor. Agora, elas não podem também tomar o papel de representantes. Agora eu estou falando por eles, por elas, não é? Porque, assim, isso pode causar um silenciamento, não só das vozes, dos sujeitos e dos problemas. Então, esse é o risco, não é? Por um lado, é muito importante, por outro lado, a gente também tem que fazer um papel crítico, não é? Eu acho que a pesquisa pode, talvez, contribuir, não é? Para melhorar, para fazer com que as ONGs também tenham uma atuação autorreflexiva, né? Que possam refletir também sobre o seu papel, que é muito importante. Agora, eu acho que é importante lembrar também que as ONGs são variadas, não é? Tem todo tipo de ONG, de pequeno até grande, internacional, local, mas sim são necessárias, não é? Em Portugal, por exemplo, não é? A Associação das Vítimas, não é? Para as vítimas de violência, muito importante, claro. SOS Racismo traz uma visibilidade a um problema que é ignorado pela sociedade, que é considerado não um problema, não é? Portugal não tem racismo, até pouco tempo, não sei se... Agora está mais presente no debate público, o jornal público, jornalistas e ativistas, principalmente, não é? Do SOS Racismo, entre outros e outras, trazem o problema para o público, ficam ali pressionando. Então, por isso que são tão importantes, inclusive para o acesso à justiça, não é? A violência que era invisibilizada, não é? Que a gente nem sabia. Quando que a gente toma conhecimento da violência nos bairros menos favorecidos, na periferia de Lisboa? Quando isso aparece no jornal pela primeira vez. Não é? Senão, é ignorado. É ignorado, bem. Não é? Eu não sou especialista nesse tema, mas minhas colegas no SES fazem trabalho sobre isso, não é? Silvia Maeso e também a Marta Araújo. Então, por isso que eu conheço um pouco desses. E participei num projeto da Silvia Araújo também.
Professora, nós poderíamos ficar muito mais tempo a ouvir, a debater aqui, mas já foi como disse no início, foi uma honra, realmente. Foi uma das conferências. Claro que todas as conferências são especiais, mas tem sempre aquelas que nos tocam um bocadinho mais. Eu acho que essa nos tocou em especial. Então, eu quero finalizar esse momento, com certeza deixa muito mais reflexões e provocações, não só para as nossas investigações, mas também para as nossas interações em sociedade, tenho certeza que sim. Mais uma vez, agradecer à professora Cecília, o seu tempo, sua dedicação, por estar aqui conosco. Agradecer aos colegas, à nossa audiência, as pessoas que estiveram conosco. Todas as intervenções foram especiais para a gente. Peço que quem veio pela primeira vez, por favor, nos siga nas nossas redes, acompanhe o nosso trabalho. Como falamos logo lá no início, normalmente, uma vez por mês, nós trazemos alguma temática, fazemos conferências, mas, para além disso, nós também temos debates e estudo em grupo. Então, estejam mais do que à vontade para estar conosco, para debater, para acrescentar. Nossa ideia realmente é debater e aprender uns com os outros. E é isso. Por favor, professora Cecília, fique à vontade para as suas palavras finais. Eu só queria agradecer mais uma vez e também dizer que eu estou interessada em receber as informações do grupo quando houver. Se eu tiver a oportunidade, eu quero assistir também. Eu gostei muito, fiquei impressionada com o número de pessoas na audiência e fico muito feliz por ter sido convidada e queria dizer que em janeiro, provavelmente, estarei em Portugal. Janeiro ainda, né? Daqui a um ano quase. Mas já estamos, porque eu dou aula no programa de doutorado em Direitos Humanos, que é um programa em inglês, Human Rights in Contemporary Societies, e nós já estamos programando as minhas aulas para a primeira quinzena de janeiro, como também estou no outro programa de Sociologia do Direito, que é também em inglês, do SES, e então, se houver uma oportunidade de conhecer presencialmente todos vocês, estudantes e as professoras do Minho, eu agradeço pela honra, não é, de terem vindo assistir, e as perguntas todas, e pelo convite, claro. E muito obrigada e parabéns pela iniciativa de vocês. Muito obrigada. Professora, se puder ficar no grupo ainda, aos demais colegas, uma boa noite. Muito obrigada mais uma vez pela companhia.